Nunca me esquecerei da conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. É mais ou menos assim que começa a Missa do Galo. Machado de Assis, contista sublime, foi melhor contista do que romancista, acreditem. Nesta história, narrada em primeira pessoa por Nogueira, sabe-se que ele vem de Mangaratiba para o Rio de Janeiro e vai morar um tempo na casa do escrivão Menezes, que vai acolhê-lo enquanto ele está estudando. Com 17 anos, o narrador está então adulto, fazendo um flashback, fazendo um retorno ao seu passado. E nesta casa estão o escrivão Menezes, Conceição, algumas escravas e a casa aparentemente serena. Ele nunca tinha ido à festa na corte, à festa da Missa do Galo. Poderia encontrar a nobreza, gente diferente, festa. E ele já podia estar em casa, é o fim do ano, dezembro, e ele faz questão de ficar ali alguns dias, retardando o retorno a Mangaratiba para a festa de 25 de dezembro, 24 de dezembro, a Missa do Galo. O que acontece nessa noite, exatamente na noite de Natal, é o que chama a atenção e é o corpo principal dessa narrativa. O leitor fica sabendo que, mesmo sem nunca ter ido ao teatro, o próprio Nogueira comete uma gafe memorável quando o escrivão Menezes anuncia que vai ao teatro. E ele chega a se convidar, a pedir para ir junto. Menezes não responde e pega o seu chapéu e sai da casa. Ele vai descobrir que ir ao teatro era um eufemismo em ação, ou seja, era um acobertamento de uma atividade que era um amante. Todo mundo sabia disso, que ele dormia fora de casa uma vez por semana. E Conceição, em princípio, achou terrível essa história, é a esposa, mas no fim achou que era melhor deixar do jeito que estava. Estamos no século XIX. Sabidamente, Conceição parece, depois desse episódio, uma figura marcada por um desconforto emotivo e solidão. Toda terça-feira, digamos, certo dia da semana, o escrivão Menezes dormia fora de casa. O Natal caiu nesse dia, não tinha problema. Ele saiu de casa da mesma forma para dormir com a amante. Para não acordar a casa, Missa do Galo, você já sabe, por volta da meia-noite. 10 da noite, 22 horas, a casa toda dormia. E ele, então, Nogueira, para não fazer nenhum barulho, deixar luzes acesas, vai ficar próximo à porta na sala. E é nesse momento, então, que se dá a parte tensa, intensa dessa história. Conceição, em um roupão, surge um pouco antes da meia-noite e acaba flagrando Nogueira lendo Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, para esperar a hora de ir até a festa. Texto de caráter psicológico, uma das marcas do estilo de Machado de Assis, vai expor uma relação austera até certo ponto entre Nogueira para com Conceição. Os dois estiveram ali numa conversa entrecortada por sons de um rato no escritório, o silêncio dela, que vai observar um trecho da cortina, e ela chega então a dizer que tem uma Nossa Senhora da Conceição, uma estátua que é a madrinha dela, no quarto, dando a entender que possivelmente ele pudesse ir até lá para observar. Ela e Nogueira travam ali uma relação bem parecida com uma missa. Ela está com um traje, um robe de chambre, que na época era também amarrado pela cintura. O ambiente é escuro, há poucas falas, reflexão e um certo andamento litúrgico nos movimentos do corpo. Uma hora ela está sentada perto dele, outra hora ela se levanta. E a história da Missa do Galo revela um dado interessante sobre meia-noite. Muito comum no século XIX para trás, esse tipo de história narrativa chamada de terror, suspense, e que se passava à meia-noite. Reza uma tradição que a meia-noite não é nem um dia nem o outro. Há um momento na virada de um dia para o outro
em que tudo pode, em que não é nem terça, digamos, nem quarta, é ao momento da transformação, em que o sapo vira príncipe e a princesa vira abóbora, ou coisa do tipo. Meia-noite existe uma indefinição de perfis, à meia-noite se igualam os gatos, todos são pardos. É muito comum, não que a história de Machado de Assis fosse de terror ou suspense, mas toda a locação é noturna e há essa expectativa do encontro, de algum enlace, daquilo que talvez ambos sonhassem e nunca veio a acontecer, pelo menos no conto Missa do Galo. Quando eles estão próximos e já rindo de uma ou outra anedota, há o som da batida na porta, que é o amigo que veio buscar Nogueira. E então a história, essa parte da narrativa se encerra. Nogueira vai à missa, mas não consegue pensar em outra coisa olhando para o sacerdote e para o ritual. Ele só consegue ter olhos e mente para a presença de Conceição com ele pouco tempo antes. No dia seguinte, acontece lá o almoço e Conceição está a mesma de sempre, sem fazer observação nenhuma a respeito do encontro da noite, das conversações do dia anterior. Nogueira termina o conto dizendo que soube que o escrivão Menezes morreu de apoplexia e que Conceição estava com um novo casamento, um escrivão juramentado ligado ao ex-marido. Vale a pena trabalhar o texto na escola a partir desses dados, a característica psicológica de Conceição, essa relação masculino-feminino, essa necessidade do empoderamento feminino tão caro ao século XIX e XX até hoje. É algo interessante a construção dessas figuras femininas nos textos de Machado, desde Sofia em Quincas Borba, passando por Virgília, um pouco mais encorpada no sentido psicológico em Brás Cubas, e culmina com Capitu, uma figura fabulosa dentro da história da literatura brasileira. E há também essa figura feminina que é Conceição. Sabe-se que nessas narrativas em que aparecem figuras femininas em Machado de Assis, os masculinos são diminuídos, não empatam, eles servem como uma espécie de escada para mostrar quão importante é essa figura feminina. Lembre-se que estamos no século XIX e seria pedir muito já para Machado fazer algo diferente desses limites. Figuras femininas que moram em casa, que preferem o casamento, heterossexuais, ok. Mas elas são diferentes de tudo aquilo que se viu dentro do romantismo. Vale a pena comparar com Aurélia Camargo em Senhora, essas figuras femininas, esse contraponto romantismo-realismo. Vale a pena comparar com Aurélia Camargo em Senhora, por exemplo, ou Iracema. É que Iracema não é uma figura urbana, mas vale a pena comparar com Senhora de José de Alencar, quando se tem a ideia de que o poder é dado por uma questão fortuita, que é a finança. E Aurélia tem um comportamento masculino, digamos assim, ela dá ordens, né? Não é uma questão de ser respeitada por ser mulher. Aurélia Camargo é respeitada porque tem muito dinheiro, né? Por exemplo. Então essa história Missa do Galo é contundente, importante para se revelar o estilo de Machado quando da construção de personagens. É isso, boa leitura.